A paz do Senhor. Agora sim, hein? Primeiramente eu quero agradecer a Deus porque Ele é tão grande e as misericórdias dEle duram para sempre em nossas vidas. Apesar de nós não merecermos nada, nós sermos trapos, sermos cinza, pó, não valemos nada, mas o Senhor, além de tudo isso, Ele escolhe a gente para estar aqui falando da palavra dEle. Ele escolhe a gente para estar aqui louvando, falando do nome dEle. Então eu sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade. E vamos ver o que o Senhor tem para falar para nós nessa noite. Eu quero que vocês abram comigo, por gentileza, a Bíblia de vocês em Salmos 55. Salmos 55. Livros de Salmos 55. A palavra do Senhor diz assim: ó Deus, dá ouvido à minha oração e não te esconda da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Estou perturbado e ando perplexo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois age contra mim com maldade e me perseguem com furor. Meu coração dispersa dentro de mim e o pavor da morte me domina. Temor e tremor me sobrevêm e o horror toma conta de mim. Por isso eu disse: quem me dera ter asas como pombas, eu voaria e encontraria descanso. Fugiria para longe e me esconderia do deserto, ou no deserto. Oremos ao Senhor nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui agora, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. E peço, Senhor, meu Deus, mais uma vez, que perdoe pelas nossas falhas, meu Deus. Perdoe pelos nossos pecados, Senhor. E fala conosco nessa noite, Pai. Derrama, Senhor, o Teu Espírito sobre nós nessa noite, Pai. Eu acredito, Senhor, que em meio a tantas as dificuldades, em tantas as maldades que há nesse mundo, em tanta violência, Senhor, em tantas coisas que não são agradáveis aos Seus olhos, Senhor, mas mesmo assim, Senhor, o Senhor tem misericórdia de nós, Senhor, o Senhor cuida de nós, meu Deus, mesmo errando, Senhor, mas o Senhor está conosco, Pai. Eu peço, Senhor, que perdoe, Senhor, e nos ajuda, e nos dá força para prosseguir, Senhor. Derrama, Senhor, o Teu Espírito sobre nós nessa noite, Senhor. Faça, Senhor, resplandecer o Seu rosto sobre nós, e seremos salvos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui nessa noite, Pai. Que nós não venhamos, Senhor, sair daqui do mesmo jeito que entramos, Senhor, mas que nós venhamos sair, Senhor, com transformação de vida, Senhor. Saber que o Senhor falou conosco, meu Deus. Que o Senhor ainda está no meio de nós, Senhor. Em meio a tantas coisas terríveis que nós vivemos, o Senhor está conosco, o Senhor fala conosco, Pai. Perdoe pelas nossas falhas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. A igreja pode assentar em nome de Jesus. Verdade, irmãos, eu fiquei assim sem saber, né? Porque é muita responsabilidade de falar do Senhor. Não é fácil estar falando do Senhor, né? E a gente fica todo trêmulo, a gente fica com medo, sabe? Às vezes, quando eu estou para dirigir um culto ou falar alguma coisa, quando chega ali naquela rua de baixo, assim, já começa a dar um apertinho no coração, né? Mas dessa vez eu garanto que foi mais, viu? Desde lá de casa, meu coração já está apertado, assim, porque falar do Senhor é muito maravilhoso. Eu amo falar do Senhor, mas assim, é uma responsabilidade muito grande. Quando nós viemos aqui na frente, a gente não vem para falar de qualquer pessoa.
Nós viemos para falar do Deus que tudo pode, do Deus que cura, do Deus que transforma, do Deus que fez os céus e a terra. É desse Deus que nós viemos aqui na frente falar. Quando nós viemos aqui na frente cantar, nós temos que estar preparados também, porque nós estamos louvando a Deus, entregando um louvor a Deus. E nós não podemos estar de qualquer jeito, porque não é assim que o Senhor quer que a tua igreja seja. Não é assim que o Senhor quer que qualquer pessoa faça alguma coisa aqui na frente ou em qualquer lugar. Nós precisamos ser igreja em todos os lugares, para que quando nós viermos abrir a nossa boca, que o Espírito Santo de Deus possa falar. Então esses salmos aqui, 55, ele é muito bacana, né? Eu estava dando uma estudada sobre esses salmos, e tudo indica assim que Davi, quando escreveu esses salmos aqui, ele estava muito abatido, né? Ele estava assim. Você já pensou, você já passou por alguma situação que aconteceu na vida de vocês, que vocês pretendeu assim até a morte, né? Às vezes a gente passa por uma situação tão horrível na nossa vida que é melhor a morte. Eu já pensei isso na minha vida, eu não vou mentir para vocês. Tem hora que a gente fala assim, é melhor que eu pudesse dormir no Senhor. Porque se eu dormisse no Senhor, jamais essas coisas aconteceriam. Então, Davi, ele está muito angustiado. Mas o Senhor fala para você nessa noite que ele enxuga as suas lágrimas. E Ele tira tudo que não te agrada, a angústia cai por terra, porque Ele é Deus na sua vida. O Senhor manda falar para você hoje que não acabou não. É Ele que dá a última palavra. Quem era Davi? Nós começamos a falar assim, meu Deus, mas quem era Davi? Né? Davi foi um homem maravilhoso, um homem usado por Deus. Quem vê assim pensa que Davi era santo, né? Mas Davi passou por várias situações na vida. E eu quero relembrar com vocês um pouquinho da vida de Davi. Para vocês saberem que em meio às dificuldades, em meio a tudo que aconteceu na vida de Davi, ele tinha um Deus que tudo pode. No momento que ele errou sim. O Senhor estava com ele, mas o Senhor não tirou as consequências do pecado. Pecado é pecado. E todo pecado tem sua consequência. Então eu quero que vocês abram, por gentileza, o livro de 2 Samuel. No capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Fala assim, ó. Na época da primavera, no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo o Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Ramá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Até aqui. Então aqui nós vamos ver nesse capítulo, eu não vou ficar lendo, né? Mas eu vou falar um pouquinho. Aqui, quando tinha aquelas guerras, Davi enviou os seus servos, enviou Joabe, né? Para aquela guerra, e eles venceram, e Davi fica em casa. E aí, à tarde, Davi levanta, vai ao palácio, dá uma passeada, e quem que ele vê tomando banho? Ele vê uma mulher muito bonita tomando banho, né? E ele chegou para os seus servos e perguntou quem era aquela mulher. E eles falaram, essa mulher se chama Betseba, é a mulher do heteu Urias. E Davi mandou chamar aquela mulher. E aí depois que ele manda chamar aquela mulher, ele se deita com aquela mulher. E com os passados do dia, ela manda avisar para Davi que está grávida. Então Davi, para encompertar talvez o erro, né? Deixa eu fazer algum jeito aqui para que ninguém venha descobrir de nada. Então Davi pede para Joabe mandar
esse homem, o esposo de Betseba, para a guerra. E fala assim, ó, deixa ele aonde que é mais difícil. Aonde que tiver os homens bravos, os homens guerreiros, coloca ele lá na frente. Porque aí ele vai ser morto. E eles fizeram assim. Simples assim. É simples assim que ele fez. E ele pegou e levou esse homem, foi para a guerra e chegou lá. Aconteceu o que ele queria. Aí o Urias foi morto. E eles mandaram um mensageiro para falar para Davi. Mas o engraçado assim, né, que quando você pega a história de Davi, todos os inimigos, os amigos, até inimigo de Davi, quando ele lutava, alguma coisa que morria, ele sempre chorava. Mas pela morte desse, ele não chorou. Ele só falou assim, não, isso aí acontece, né? A espada tanto vem quanto vai. Então, ficou por ali, né? E aí, a coisa mais bacana... E aí a Bíblia fala assim que quando a esposa, a Betseba, ficou sabendo que Urias tinha morrido, ela sofreu muito, né? Ela chorou amargamente, né? E aí o que aconteceu? Passando uns dias, no dia dos lutos, né? Que ela sofreu muito, ele manda chamar ela e ela se torna mulher de Davi. Então assim, aparentemente está tudo bom, né? A gente erra, coloca um paninho, um tapete por debaixo do chão. Assim, vamos tampar ali. Peraí, vamos pegar aquela sujeirinha e colocar ali debaixo do tapete, porque ninguém está vendo nada. Mas só que Deus, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Nada é encoberto perante Deus. Nada é coberto, melhor dizendo. Não adianta nós fazermos alguma coisa que o pastor não vai ver, que o nosso esposo, ou o namorado, ou o amigo, ou o chefe do seu trabalho, em qualquer lugar. Você pode fazer, ninguém pode estar vendo, mas Deus está vendo. E Deus julga os seus. Ele julga nós não porque Ele é ruim, mas porque Ele nos ama. E quando a gente ama, a gente corrige. E aí, certo dia, Davi está lá, e Deus manda o profeta Natan. E o profeta Natan começa a cantar uma historinha para ele, né? Fala assim, olha, Davi, existia 2 homens em uma cidade, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas, muito gado. E aquele homem pobre não tinha nada senão uma cordeirinha. Aquela cordeirinha que ele tinha, Davi, ele cuidava dela, ele alimentava, ele dava água, ele dava comida, ela dormia nos braços dele. E ele tinha como se fosse uma filha para ele. Mas só que um certo dia, sabe o que aconteceu? Eu imagino que Davi ficou, né, ouvindo o que ele ia falar. Um certo dia, esse homem rico recebeu um hóspede em sua casa. Só que em vez dele pegar alguma ovelha dele, algum boi dele, matasse para alimentar esse hóspede, ele não fez isso. Ele pegou a cordeirinha do pobre e matou e fez a comida e deu para o seu hóspede comer. E aí, quando ele acaba de falar isso, Davi se enfurece, fica com muita raiva. Nossa, esse homem, perante Deus, esse homem tem que morrer. E aí Natan chega para ele e fala assim, esse homem é você, Davi. Já pensou isso, irmãos? Nós erramos e a gente às vezes erra tanto. A gente às vezes faz tantas coisas erradas e a gente quer julgar as pessoas assim, né? A gente quer falar assim, a gente quer ser juiz, sabe? Davi naquele momento, não, esse homem tem que morrer, ficou furioso. Esse homem é você. E agora? Agora será como que ficou o semblante de Davi naquele momento? Né? E aí ele falou assim, no versículo 11, fala assim, ó: assim diz o Senhor, da tua própria família trarei mal sobre ti. Aqui, não, melhor o 9 para vocês entenderem melhor. A palavra do Senhor fala assim, ó: então Natan disse a Davi, esse homem és tu. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa e as mulheres,
do seu Senhor. E se isso não bastasse, eu te daria muito mais. Eu te dei a nação de Israel. Se isso não bastasse na sua vida, eu daria mais. Só que você desprezou a lei do Senhor. Aí no versículo 11 ele fala assim: assim diz o Senhor, da tua própria família trarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e darei ao teu próximo. E ele se deitará com suas mulheres à luz do dia. Pois tu fizeste em segredo, mas eu farei o que disso perante todo o Israel à luz do dia. Ou seja, o que você fez em segredo, mas o que eu vou fazer, todo Israel vai ver o que você fez. Então, às vezes, irmãos, acontece coisas na nossa vida assim, a gente às vezes quer ser juiz, quer fazer alguma coisa. Mas se nós bem soubéssemos, a gente não julgava ninguém. Porque às vezes a gente julga uma pessoa ali, mas você fez tanta coisa errada ali do outro lado, e depois aquelas coisas vai se aparecendo, sabe? É como se fosse uma casa, né? Quanto mais você limpa, mais aparece sujeira. Eu fico... Em casa é assim, sabe? Você limpa uma coisinha, com um pouco, nossa, tem mais outra coisa suja ali. Então nós temos muitas coisas assim, que nós fazemos errado, que nós deveríamos pensar mais. E saber que Deus está conosco. E saber que Ele perdoa as nossas falhas, mas Ele também é juiz, né? E aí, então Davi chega para Natã e fala assim: eu pequei contra Deus. E Davi fala assim, e Natã fala assim para Davi: e o Senhor perdoou os seus pecados. Por isso não morrerás. Mas o filho seu que nasceu, este morrerás. E agora olha para você ver o que acontece. Depois que isso acontece, Davi começa a buscar a Deus. Começa a jejuar, não quer comer, e fica deitado lá no chão, clamando e clamando. E os servos de Davi começam a ficar preocupados com Davi, porque ele não comia. Né? Quando Natã trouxe essa notícia para ele, né? E Natã foi embora para a casa dele. Só que Davi começou a buscar Deus, para ver se Deus tinha misericórdia e salvasse o filho dele, não deixasse morrer. E a Bíblia fala assim que, um passar de 7 dias, esse filho ele morreu. E aí a Bíblia fala assim que os servos de Davi, eles começaram a cochichar um com o outro, falando assim: e agora? O que nós vamos fazer? Como nós vamos falar para Davi que o filho dele morreu? Porque nós estamos convidando ele para comer, ele não quer. Então, se nós falarmos para ele que o filho dele morreu, ele vai... O que ele vai fazer? Ele vai fazer outras coisas piores ainda. Só que Davi, ele percebeu, e ele chega para os servos dele e fala assim: a criança morreu? E eles falam assim: morreu. E aí, talvez eles esperassem uma outra reação de Davi. Mas a Bíblia fala que Davi simplesmente mudou as vestes dele, foi ao templo e adorou a Deus. Olha que bacana. Ele reconheceu que ele estava errado. E ele não retrucou contra Deus. Ele simplesmente trocou as vestes dele, foi lá, tomou um banho, foi ao templo e adorou o Senhor. E depois, quando ele chegou do templo, ele pediu para os servos dele preparar comida, e ele comeu. E os servos dele chegam para ele e falam assim: mas por que você está fazendo isso? Você não estava jejuando, não estava se prostrando perante o Senhor, e agora você está comendo? E ele chega para os servos dele e fala para eles: sim, porque eu fiz isso na esperança que o Senhor tivesse misericórdia. Quando o menino estava vivo, eu tinha esperança que o Senhor tivesse misericórdia e não o matasse. Mas agora que ele morreu, não tenho por que mais eu ficar nessa situação. E Davi adorou o Senhor. E aí, irmãos, a gente vai vendo as coisas que acontecem na vida de Davi. O Senhor falou que não tiraria a espada da família dele. E aí, com o passar do tempo, olha o que acontece com Davi. Aí, com o passar do tempo, o que acontece? O filho de Davi, ele começa a se interessar pela irmã. E ele começa a se interessar pela irmã, e ele se finge até de doente, porque tinha um primo dele lá, né, que
começou a dar umas ideias para ele fingir que estava doente, e ele fingiu. Olha, faça isso, aí quando o seu pai vir visitar você, aí você fala, olha, manda minha irmã Tamar para trazer um bolo, é para vir fazer comida, porque eu vendo ela cozinhar, aí eu vou querer comer. E foi isso mesmo que aconteceu, quando Davi chega lá, aí Abnom fala isso para Davi, Davi volta para sua casa, manda Tamar, e Tamar vai cozinhar para o seu irmão, e ele finge doente. E aí ele pergunta para ela, fala para ele pergunta para ela, ou seja, ele chama ela para se deitar com ele. E ela fala assim, olha, nós não podemos fazer isso, não é assim que faz em Israel. Peça para o meu pai a minha mão, que ele não vai te negar. Mas ele não quis ouvir isso, simplesmente ele agarrou ela e fez o que não era agradável aos olhos do Senhor. E quando Davi ficou sabendo disso, ele ficou muito furioso. E a Bíblia fala que o irmão de Abnom, Absalão, ele ficou muito furioso também, com muita raiva de Abnom, mas porém ele não falou nada. Ele ficou 2 anos da vida dele sem falar nada, é como se fosse que nada tivesse acontecido. Mas um certo dia ele prepara uma festa e convida Davi com os filhos para participar da festa, só que Davi fala que não vai. Mas até que ele foi insistindo, deixou os filhos ir. E ele falou assim, deixa o seu filho Abnom participar dessa festa, e ele deixou. Quando chegou lá, ele se embebedou, falou para os servos dele, olha, dá vinho para ele, e quando ele embebedar, vocês matam, não temas, porque eu estou mandando vocês fazer isso. E assim eles fizeram. Eles deram vinho para ele se embebedou, e ele tirou a vida. E aí depois os filhos de Davi tudo foge da festa, e depois vem o servo, fala para Davi que os filhos foi morto, e aí Davi rasga as vestes, fica com muita tristeza, pensando que todos os filhos foram mortos, mas aí o sobrinho, o primo do Abnom, o que ajudou ele a fazer aquela tramóia toda, chega para ele e fala assim, olha, não precisa você se preocupar com isso, porque não foi todos os seus filhos que morreram. Foi apenas um filho que morreu. Foi Abnom que morreu. Aí contou para ele, lembra daquela história lá, que ele ficou com a Tamar, então Abnom agora, ele está morto porque Absalão vingou isso. E aí Absalão foge, fica fora de casa, 3 anos, e Davi atrás dele, até Davi desistiu, porque ele já tinha consolado com a morte de Abnom. E aí, com o passar do tempo, a Bíblia fala assim que o Jonathan não, como que era o nome do rapaz lá? Tinha um servo de Davi, o Joabe, e ele pediu para uma mulher muito sábia ir falar com Davi. Então, essa mulher sábia chega e fala para Davi, conta uma história, assim, sabe? Uma história inventada, que Joabe pediu para ela falar. Só que Davi descobre, e depois ela conta a verdade, e aí ele chega para Joabe e fala assim, eu atendi o seu pedido, manda o rapaz voltar. E aí quando Absalão chega, Davi fala assim, vai para sua casa e não olha para minha face. E com o passar do tempo, Davi até que perdoou Absalão, mas só que aí Absalão queria tomar o trono de Davi. Olha para vocês verem aonde que o pecado faz a gente chegar, irmãos. Eu quero que nessa noite vocês começam assim a pensar comigo assim, que você toma uma decisão na sua vida e você fica a vida toda sofrendo com aquela decisão que você tomou. O Senhor Deus, Ele não fez você para ser escravo. O Senhor Deus, Ele fez nós para adorar Ele em espírito e em verdade. Mas o pecado entrou em nossa vida de um jeito tão terrível, que quando isso acontece, nós não conseguimos nem adorar o Senhor mais, nem buscar mais a face de Deus. A gente só pensa no pecado, porque a nossa carne pede isso. Se Davi tivesse pensado um pouco, pensasse assim, poxa, mas eu não posso fazer isso, essa mulher é linda, ela é maravilhosa, mas o Senhor me ungiu como rei nesse lugar, o Senhor me livrou da mão do meu inimigo, o Senhor me deu essa cidade, o Senhor me deu essas mulheres, me deu esse palácio. Será que dá para a gente pensar um pouquinho às vezes?
Não tomar decisões precipitadas, entendeu? Porque isso faz a gente se dar muito mal lá na frente. E aí agora nós vemos que Absalão quer tomar o trono de Davi. E ele começa, sabe, fazer aquela coisa de política, né? Ser bonzinho, dar um beijinho aqui, dar um beijinho ali, que ele conquistou muita gente. E aí quando o servo de Davi chega e fala assim, olha, Absalão vai tomar seu trono, todo Israel já está a favor dele. E ele pega e começa a fugir do próprio filho. Agora imagine uma situação dessa. Você ter que fugir do seu próprio filho. Então assim, quando Davi escreve esse Salmo 55, ele fala assim que... Eu vou até ler um pedaço aqui para vocês. Que ele fala do amigo dele que traiu ele. Né? Ele fala assim, poxa, uma pessoa que andava comigo, que comia no mesmo prato que a gente ia adorar a Deus. Essa pessoa me traiu. Né? Ele fala do amigo dele. Aqui fala assim, ó. Deixa eu ver aqui. Deus ouvirá aquele que está entrosado desde a antiguidade e responderá, porque ele não muda a ideia nem o teme. Então, assim, ele fala aqui no versículo 13, ele fala assim, ó, mas és tu, meu colega, meu companheiro e amigo chegado. Junto tivemos momentos agradáveis, caminhávamos com a multidão para a casa de Deus. Que a morte os assalte e desçam vivos ao Seol, porque na tua morada e no teu íntimo há maldade, mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Olha para você ver, então Davi, quando ele escreve esses salmos, o que acontece? Esse rapaz aqui, esse amigo dele que ele fala aqui, esse amigo dele, ele se revoltou contra Davi. Então ele era um amigo de Davi, só que depois que Absalão queria tomar o lugar de Davi, ele simplesmente parou de andar, né? De andar com Davi e passou para o lado de Absalão. Então Davi se decepciona, porque é um amigo dele, que ele gostava, que ele fazia coisas com ele, sabe? Sorria, brincava. E às vezes não é diferente, irmãos. Na nossa vida é assim, às vezes a gente se decepciona com a pessoa que você nunca pensava que ia fazer algo na sua vida. Mas o Senhor manda falar para você nessa noite para você não se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com Ele. Nós vimos aqui que Davi, ele fala assim, olha, meu amigo era assim, assim, Senhor. Mas aconteceu isso, mas em todo tempo eu te seguirei, eu te adorarei, eu te bendirei o seu nome. Então assim, em meio às dificuldades, nós temos que continuar com o Senhor. Porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso ajudador, irmãos. Foi Ele que morreu naquela cruz para que um dia nós pudéssemos viver. Ele morreu por nós porque Ele nos ama. E muitas coisas que acontecem na nossa vida, Ele não vai tirar. Se você cometer alguma coisa que não são agradáveis aos olhos do Senhor, Ele não vai tirar de você. Porque pecado, como eu disse, é pecado. E cada pecado tem sua consequência. Mas se você fazer como esse homem fez aqui, ele reconheceu. Nós vemos assim, a humildade de Davi. A humildade de falar assim, eu pequei contra o Senhor. E o profeta falou, você pecou, o Senhor te perdoou, por isso você não morrerás. Mas as consequências, em outras palavras, né? Elas vão surgir na sua vida. E aí depois nós vimos que em todas essas circunstâncias que aconteceu na vida de Davi, né? Nós vimos o quê? Aconteceu que o irmão, né, fez umas coisas que não era bacana com a irmã, né? E depois aconteceu o quê? Ele morreu. E nós vimos também depois mais uma outra pessoa que era filho de Davi, que queria tomar o trono deles. Eles foram para a guerra, eles começaram, sabe, a guerrear. Só que Davi mesmo fugindo do filho dele, ele chega para os servos dele e fala assim, ó, trata com carinho o rapaz ou o moço Absalão. Olha que bacana. O pai fugindo do filho, mas ao mesmo tempo guerreando ali, mas fala assim, ó, trata com carinho o meu filho. Não faz mal para ele.
Mas a Bíblia fala que ele mesmo se enganchou num pau lá, sei lá, num galho lá, e ele morreu. E quando essa notícia chega para Davi, a Bíblia fala que Davi também chorou amargamente por causa disso. Então nós vimos que a vida de Davi foi muito terrível. Ele perdeu um filho logo de início. Depois perde mais um filho. Depois perde mais um filho. Mas em todas essas tragédias que aconteceu na vida dele, ele continuou adorando o Senhor. Ele não desistiu de adorar o Senhor, né? Ele continuou obedecendo a Deus. Porque às vezes, irmãos, acontece algo na nossa vida que a gente não percebe. E as pessoas, quando chegam, às vezes é uma pessoa usada por Deus que chega para você e fala para você: olha, você está errando nisso, você precisa mudar. Mas só que hoje está tão difícil de falar isso, porque quando você fala para uma pessoa assim: olha, isso não está certo, isso não está de acordo com a palavra do Senhor. E aí o que você faz? Você é ignorante, você não gosta de ser corrigido, né? A gente fala assim: olha, a palavra do Senhor diz isso e isso. Aí a pessoa não gosta de ser corrigida. E assim, isso me preocupa muito, porque eu falo assim: meu Deus, em que mundo nós estamos, né? Se nós não temos a humildade que Davi teve. Davi teve humildade, teve reconhecimento. De quando falou assim: você fez tudo isso, o Senhor falou isso e isso de você. E ele falou assim: pequei contra Deus. Ele reconheceu o pecado. Ele não falou assim: ah, mas eu sou rei, eu posso pegar a pessoa que eu quiser e tal, porque eu tenho dinheiro, eu sou o rei de Israel. Ele não falou nada disso, não. Ele reconheceu, se prostrou: eu errei. Então, o Senhor quer que nessa noite nós sejamos o quê? Nós sejamos reconhecedores dos nossos erros. E que nós não viemos ser igreja, irmãos, ser igreja de Deus. Igreja de Deus é como Davi. Davi faz parte, sim, da igreja de Deus. Porque ele errou, ele fez uma coisa terrível. E passou por uma situação horrível também, né? Porque o Senhor não tirou as consequências. Mas em todo o tempo, ele estava adorando o Senhor. E todas aquelas pessoas que se levantaram contra ele caiu por terra. Porque Deus estava com ele. Agora você vê assim: um homem que fez tais coisas que não são agradáveis, mas depois ele reconhece. E depois esse homem é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. É assim que nós temos que ser. É assim que nós temos que fazer. De algo que não está agradando o Senhor, nós temos que parar de fazer. Às vezes o pastor fala tanta coisa aqui na frente: irmãos, é isso, mas parece que só fica de palavra. Deus não quer que nós ficamos somente ouvinte, irmãos. Deus quer que nós venhamos colocar em prática as coisas que nós aprendemos. Porque senão, se vocês não fizerem isso, se eu não fizer isso, não vale nada você sair da sua casa, colocar a sua roupinha bonitinha, colocar o seu saltinho, passar um batonzinho, fazer uma escovinha. O homem que, né, não faz isso, mas o homem corta o cabelo, coloca um paletó e gravata, não adianta nada. Porque vocês não vão levar isso perante Deus. Quando Deus voltar, Ele vai levar os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ele não vai levar essas ovelhinhas que está cheia, mas não coloca em prática. É isso que Deus vem falar para nós hoje. Olha, reconhece que você está errando, se conserta, porque o tempo está próximo. Jesus pode voltar amanhã, pode voltar hoje de madrugada. Mas o que o Senhor quer de nós é que nós não viemos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. O que nós viemos fazer aqui na igreja? Quer dizer, nesse templo, nós somos a igreja. O que nós viemos fazer aqui? Ouvir uma pessoa falando aqui na frente, porque estudou um texto e falou... Parece que é só uma pessoa que estudou, e parece que Deus não está falando mais no meio de nós. Deus está falando, Deus está cuidando, Deus está libertando, Deus está livrando, e a gente está aí, ó, de boca aberta. Jesus está voltando. Se conserta na presença do Senhor. Conserta-te aonde que você estiver fazendo. Eu quero que você pegue essa mensagem como experiência e fala assim: peraí, aonde que eu estou errando?
A partir de hoje eu não quero ser essa pessoa que eu estou sendo mais. O que adianta nós sairmos da nossa casa e vir aqui, sentar aí no banco, ouvir uma palavra e voltar de novo? Você vai, vem e continua do mesmo jeito. Não tem mudança. Parece que Deus não fala mais conosco. Parece que você não tem o desejo no coração de buscar Deus mais, de andar na presença dEle. O Senhor está nos cobrando isso hoje. Reconhece-te, volta para mim enquanto há tempo. Porque eu sou o Deus que liberta, eu sou o Deus que transforma, eu sou o Deus que dá vida, eu sou o Deus que cura. Será que até hoje nós não percebemos isso ainda? Eu na minha casa, sempre quando eu oro ao Senhor, eu falo assim: Senhor, dá-me força para continuar, Senhor, porque não é fácil. Faça, Senhor, resplandecer o seu rosto sobre mim, para que eu possa ser uma daquelas pessoas, quando o Senhor vir, que eu possa ser uma das pessoas que o Senhor vai escolher, das poucas pessoas. Porque se você começa a observar a Bíblia, até fala assim: ó, você não tem que se alegrar com a volta do Senhor, porque a maioria das pessoas estão brincando de seguir a Deus, simplesmente brincando, vem, vai, como se fosse que nada tivesse acontecido, ouve um louvor, se emociona, ai meu Deus do céu, senti a presença de Deus hoje, mas amanhã você continua fazendo a mesma coisa. Faça como Davi fez, rasga as suas vestes perante o Senhor, rasga o seu coração perante o Senhor e fala assim: Senhor, a partir de hoje eu não quero ser mais essa pessoa, eu quero ser uma pessoa de falar, eu quero falar diferente, Senhor. A partir de hoje, Senhor, eu quero ser uma pessoa que eu visto, a minha vestimenta tem que ser diferente, Senhor. A partir de hoje, Senhor, os meus pensamentos, eu quero que o Senhor muda, que venha a ser um pensamento diferente, sabe? Quando Davi passou por todas aquelas dificuldades quanto aos inimigos dele, ele brigava sim, mas ele amava os inimigos dele. Por isso que Davi é considerado como um homem segundo o coração de Deus, que imagina, às vezes você só discute com a pessoa, você já quer pegar aquela pessoa assim e falar assim: opa, mas eu estou na graça. Vai estar na graça mesmo? Já pecou, porque já quis catar aquela pessoa. E se falar alguma coisa, a gente já se revolta, né? E quando a gente tem compaixão por as pessoas, ontem eu estava vindo falando com a moça, né? Ela tá uma pessoa assim um pouco afastada da nossa igreja, e ela estava falando comigo, eu falei assim: eu estou com muita raiva, sabe? Eu saí de uma igreja, fui para outra, da nossa mesma, mas eu estou com muita raiva, eu estou com muito ódio dentro de mim. E eu não estou indo nem para a igreja, às vezes eu vou, meus filhos ficam lá com meu esposo. E aí eu comecei a falar de Deus para ela. Ela falou assim: nossa, como eu gostei de falar de Deus com você. Vai na minha casa. E aí eu falei assim para ela: olha, eu posso ir na sua casa sim, você pode ir na minha casa também. A gente pode fazer um bolo, tá? Vai lá na minha casa para a gente tomar um café, né? Mas assim, ela está querendo voltar para o Senhor, mas ela não quer reconhecer as coisas de errado que ela está fazendo. Entendeu? Então não tem aquela coisa assim. Eu falei assim: olha, por mais que você está com todos esses pensamentos, mas o Senhor, Ele já está te curando nesse momento, porque você está com desejo no coração que alguém vai na sua casa. Ela falou para mim: tem um casal que vai na minha casa para ver se eles podem me ajudar, porque eu não quero mais. Eu achava melhor o mundo do que a igreja. Então assim, quando a pessoa chega nesse ponto, é de ficar preocupado. E eu falei para ela: olha, não volta para o mundo mais, o mundo é assim, assim, assim. Ela falou assim: eu nasci em berço evangélico, né? E às vezes a gente fala assim que nasceu em berço evangélico, que tem que seguir. Eu falei assim: nem tudo, né? Não é porque você nasceu num berço evangélico que você é cristão. Não é porque você é um filho de um pastor, um filho de um diácono, de uma diaconisa, que você é a igreja de Deus. A salvação de Deus é individual e nós temos que reconhecer isso a cada dia, de nos prostrar perante Ele e reconhecer e ter amor por as pessoas, cuidar das pessoas, que é o que o Senhor quer que nós fazemos, né? E reconhecer quando nós estamos errados, amar os nossos inimigos, que é a coisa mais terrível que tem. Mas assim, quando você é a coisa mais terrível que tem quando você pensa como carne.
Eu falo isso. Quando você pensa como carne, a coisa mais terrível do mundo é você amar o seu inimigo. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que domina sobre você, quando você vê aquelas pessoas na igreja que tem muita raiva, ou pessoas que fazem umas coisas que não são bacanas, né? Ou pessoas que ficam sempre fazendo o que não são agradáveis aos olhos do Senhor, você não vai julgar aquela pessoa. Você não vai brigar com aquela pessoa, até se aquela pessoa vir brigar com você. Mas você vai orar por ela, você vai ter dó dela. Você vai adotar aquela pessoa em oração. Porque agora quem habita em você é o Espírito Santo de Deus, e não mais a sua carne. Amém? E é isso que o Senhor quer de nós nessa noite. E assim eu termino essa mensagem e peço à igreja que coloca de pé, e eu vou passar a oportunidade para a Cris, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, irmãos. Mas essa mensagem foi a mensagem que o Senhor quis que fosse dita aqui hoje. Quando foi me passado a notícia, né? Cid, você vai pregar, o pastor colocou você para pregar. E eu peguei e falei assim, meu Deus, o que eu vou falar? E o Senhor mandou eu falar sobre isso. Então, se Ele está mandando falar sobre isso, é porque Ele quer cuidar de alguém aqui nessa noite. Não importa se é uma pessoa ou se é duas. Mas uma pessoa, duas pessoas salvas aqui nesse lugar é maravilhoso. Amém? Se alguém aqui nesse lugar, se Jesus viesse hoje, pelo menos alguma aqui hoje fosse salvo. O Senhor quer falar com as pessoas aqui hoje, porque Ele já falou para mim no sonho, fala isso. Ele me mostrou tudo que eu tinha que falar, então eu estou transmitindo a mensagem. Peço aos irmãos que me perdoem por alguma coisa, se eu falei demais ou se eu falei de menos. Que o Espírito Santo do Senhor venha tomar conta de você. Que o Espírito Santo do Senhor possa fazer parte da sua vida. Que a partir de hoje você pode deixar o Espírito Santo do Senhor te guiar. Ser o seu guia, ser a sua luz. Que quando você falar, que o Senhor venha tomar os seus lábios onde você estiver. Que quando você chegar no seu trabalho, na faculdade, na escola, na sua casa, onde você estiver, que as pessoas possam olhar para você e ver Deus no seu olhar. Ver Deus no seu modo de expressar. É isso que o Senhor quer de nós hoje. Não sejamos incrédulos. Vamos ser mais reconhecidos. Vamos reconhecer os nossos erros. E vamos nos prostrar perante o Senhor. Ainda dá tempo. Sabe por que o Senhor mandou essa mensagem para você hoje? Porque Ele ainda está te dando mais uma chance. A chance é hoje. Não tem outro dia. Quando Ele manda falar é porque é hoje. Ele quer cuidar de você hoje. Assim como tinha milhares de pessoas lá em Israel, né? Quantas outras pessoas que estavam pecando, mas o Senhor mandou o profeta somente lá na casa de Davi falar assim, olha Davi, você está fazendo isso e isso, você precisa, né? O Senhor já perdoou seus pecados, mas vai acontecer isso e isso. E Ele reconheceu. Então quando o Senhor está falando para você nessa noite, pode ser a sua última chance hoje. Amanhã pode não ter a segunda mensagem. Amanhã pode não ter uma pessoa aqui na frente falando assim, olha, o Senhor Jesus, Ele perdoou os seus pecados. Ele não vai tirar as consequências dos seus pecados, mas Ele já te perdoou os seus pecados, como Ele falou para Davi. Ele já perdoou você, por isso você não morrerás. O profeta falou isso para Davi. Né? Davi pensou assim, vou morrer, talvez, né? Talvez ele pensou isso. Ele falou assim, pequei contra Deus, reconheceu. O Senhor falou o quê? E você já está perdoado. Por isso você não vai morrer. Apenas o seu filho vai morrer. Porque é fruto do pecado e não vai viver. E com 7 dias depois o filho morreu. Mas Davi reconheceu e continuou adorando o Senhor. Então o Senhor está te dando essa chance hoje. O Senhor está falando com você hoje. Não dispensa a voz do Senhor na sua vida. Porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode não ter uma outra mensagem. Amanhã outra pessoa não vai parar você na rua para falar que o Senhor Jesus quer que você se conserta na presença dEle, porque Ele te ama, Ele te formou, Ele te cura, Ele te transforma, Ele dá vida para você, Ele renova as suas forças, as angústias caem por terra. Com Jesus, na sua vida não tem angústia que Ele não sara, não tem doença. Não tem nada, Ele cura, Ele transforma, Ele muda a vida da pessoa.
A pessoa só precisa dar espaço, porque ele fala assim: ó, eis que estou à sua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você ceará comigo. Mas você precisa dar esse lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Você precisa falar assim: Senhor, eu pequei contra o Senhor, a partir de hoje eu não quero ser essa pessoa mais. A partir de hoje eu quero ser uma pessoa diferente. Eu não vou abandonar a sua lei. Eu não vou abandonar os seus ensinos. Não faça isso, porque depois você pode passar por uma situação tão terrível na sua vida e você pode até se arrepender, mas não vai ter jeito mais. Vai ter as consequências. O Senhor está falando para você hoje. Não é amanhã. Amém? Peço que os irmãos